Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês mais uma reflexão que vai compor aí a playlist Coisas da Vida. Eu estava um pouco ausente do canal, né, porque fiz uma pequena viagem de final de semana para descansar um pouco, aproveitar as férias um pouco da faculdade, mas estou de volta e para marcar minha volta eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, enfim, porque eu andei passando por algumas coisas recentemente e aí andei pensando muito sobre isso e cheguei à conclusão que é algo que vale a pena ser tratado aqui no canal Mente Aberta, né? O que é que eu ando percebendo de forma muito recorrente, sobretudo nas redes sociais, é que estamos vivendo aos gritos, né? A gente não se ouve mais, as pessoas não se ouvem mais e apenas gritam, apenas berram. E quando eu falo de grito, quando eu falo de berro, eu não falo de um modo literal, mas eu falo de um modo metafórico mesmo, né? Eu falo da intolerância, eu falo do preconceito, sabe? Eu falo dos xingamentos em redes sociais, eu falo da falta de respeito que está sendo muito recorrente, sobretudo nas redes sociais, tá? Não é nem só na vida real também, né? Eu falo aqui da vida virtual, mas na vida real também isso acontece, óbvio. O que está acontecendo de modo muito recorrente é que não se tem mais espaço para o entendimento, para o diálogo. As pessoas só gritam, né? E essa modalidade de comunicação, ela é bem recorrente, sobretudo entre as pessoas que pensam diferente, né? Que tem aí pensamentos divergentes, sabe? Essa modalidade de comunicação, o grito, o berro, né? Tá sendo muito recorrente entre as pessoas que são aí munidas de uma discordância de ideias. A falta de respeito entre as pessoas que veem a vida por ângulos diferentes estão aí ganhando uma proporção gigante. E aí por que eu resolvi trazer isso aqui para o canal, para falar sobre isso, né? É que de um tempo para cá, sabe, de modo mais recorrente mesmo, eu venho recebendo e-mails, eu venho recebendo comentários nos meus vídeos, um tanto quanto agressivos, sabe, gente? Devido à minha sexualidade, devido à minha orientação sexual, devido ao meu estilo. Que, inclusive, segundo um dos últimos e-mails que eu recebi falando sobre isso, né, a pessoa escreveu que eu tenho uma imagem desproporcional à profissão que eu escolhi para minha vida, que é a psicologia, né? O último e-mail mesmo foi de um cara que, de modo muito agressivo, muito irônico, né, adentrando mesmo em questões que é muito do outro, sabe? Em questões muito particulares. E eu não vou aqui falar de todos os e-mails e não vou ler o e-mail por completo, mas uma das coisas que muito me chamou a atenção no e-mail dele é que ele fala que o encaixe perfeito numa relação é entre homem e mulher, sabe? E aí o encaixe perfeito de uma relação é entre homem e mulher e ele esqueceu de dizer que é para ele, porque existem várias outras pessoas no mundo que não têm esse encaixe perfeito como ideal para a sua vida, que não se identifica com esse encaixe perfeito que ele mencionou como sendo o ideal. Mas aí as pessoas esquecem que o que é para si não é para o outro,
sabe? E aí quando eu me deparei com esse último e-mail falando do encaixe perfeito, eu fiquei pensando se eu falaria sobre isso, se eu traria uma reflexão sobre isso aqui para o canal Mente Aberta ou não, né? Porque de repente você dá ouvido a essas coisas é reforço positivo, né? Para que essas coisas continuem acontecendo. Porque quanto menos você se incomoda e ignora, mais você não dá vazão para essas coisas. Quanto menos você se incomoda e ignora, mais você não dá vazão para essas coisas. Mas aí eu pensei muito sobre isso e sobretudo hoje eu assim tô muito afetada porque por conta do preconceito mesmo, que dessa vez não foi nem no mundo virtual, mas no mundo real mesmo, né? Por parte de uma pessoa que sequer me conhece, enfim, mas é mãe de uma amiga e o comentário dela foi bem preconceituoso e acabou que isso me afetou bastante. E eu fiquei pensando, cara, eu tenho que levar isso sim para o canal, porque isso precisa ser um pouco mais clarificado, isso precisa vir um pouco mais à tona e sair desse oculto, dessa coisa velada. Isso precisa ser dialogado, sabe? Os tabus aí precisam ser quebrados com relação a isso. Por uma questão de desconstrução mesmo, eu acho que a gente desconstrói dialogando, sabe? Por mais que haja agressividade nas palavras do outro, né? Mas a gente desconstrói dialogando. Quando você não quer fazer parte dessa modalidade de comunicação, que é viver aos gritos, você dialoga, você reflete, sabe? E não que nunca na vida eu tenha gritado. Eu já gritei muito. Eu já fui intolerante, eu já fui em vários momentos e até recentemente mesmo da minha vida. Mas a gente vive aí tentando um equilíbrio emocional para daí então não recair nessa reação nervosa, sabe? E que é algo que faz muito mal pra gente mesmo. É muito ruim você recair nas reações que te faz falar sem passar por um filtro, que te faz falar sem antes pensar no que vai dizer, né? Isso é muito ruim. Eu assisti uma palestra da Monja Coen e do Leandro Carnal, né? Duas pessoas que eu sou super fã, eu gosto muito, eu sempre estou acompanhando, e aí eles falam dessa cultura, que essa cultura que está ficando muito violenta, as pessoas muito bravas, as pessoas muito impacientes umas com as outras, né? Muito intolerantes, cada vez mais preconceituosas. Eles falam muito dessa intolerância, sobretudo com aquilo que é diferente de nós. E eu acho que é tão importante, né, colocar a nossa palavra, colocar o nosso pensamento, que se opõe ao pensamento do outro, mas assim, sem machucar, sem ferir, sem denegrir, colocar de forma respeitosa, né? A habilidade de mostrar o ponto de vista educadamente tá perdendo aí lugar para os berros. É isso que está acontecendo. E digo e repito, às vezes é natural a gente perder o controle diante de algumas situações. E aí a gente acaba se manifestando de forma agressiva, né? Mas diante disso, é tão importante a gente adquirir consciência disso, né? Para buscar cada vez mais esse equilíbrio emocional, né? É tão importante quando temos a consciência do erro e tentamos a partir disso ser pessoas melhores. O índice de suicídio, minha gente, no mundo nunca foi tão alarmante. Por quê? Porque o índice de depressão, de ansiedade também nunca foi tão alarmante. E o índice de depressão e de ansiedade nunca foram tão alarmantes porque nunca vivemos uma era de tantos berros, de tantos gritos como a que vivemos na atualidade.
Gente, uma pessoa quando xingada por conta da sua sexualidade, por conta da sua orientação sexual, por conta do seu estilo diferente, do seu modo diferente de ser no mundo, né? Quando vista por um outro deturpadamente, porque essa pessoa não atende aos padrões sociais do que é ser mulher, isso pode causar danos muito sérios se essa pessoa não tiver em terapia, né? Se essa pessoa for, por exemplo, depressiva, se essa pessoa tiver um nível de ansiedade acentuado, isso aí pode causar danos muito sérios, danos emocionais muito sérios, sabe? Mas a sociedade, ela está desumanizada para colocar-se no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro não é sentir a dor do outro, sabe? É tu saber que aquela dor não é tua, mas ainda assim tu respeitar. É tu saber que tu não está sentindo aquilo porque tu não passa pelas mesmas experiências que a pessoa, sabe? Mas mesmo assim tu ter o cuidado de não provocar esse tipo de dor no outro ou de não potencializar essa dor do outro. É tu pensar no que falar e como falar para não provocar estragos emocionais no outro. Então eu venho aqui hoje com essa dor, sabe? Porque está sendo muito recorrente a cada vez que eu mudo de estilo, a cada vez que eu corto o cabelo diferente, a cada vez que, sabe, isso torna-se mais acentuado, isso torna-se mais recorrente. Ou por e-mail, ou nos meus vídeos, né? Comentários maldosos com relação a como eu me importo, como eu me comporto com relação, não é nem como eu me comporto, porque veja, a minha imagem, o meu estilo, o corte de cabelo, uma tatuagem, uma camiseta, não diz nada sobre o meu comportamento. As pessoas, para saberem como eu me comporto, as pessoas precisam conviver comigo para saber como que eu me comporto, né? Enfim, mas o fato é que isso está muito acentuado porque eu não sou uma mulher como a sociedade impõe como que tem que ser uma mulher, né? Eu não me identifico com a feminilidade, eu não me identifico com o ser sensual de uma mulher, né, que muitas mulheres têm. Eu não me identifico com nada disso. E eu sofri muito, muito mesmo na minha infância por causa disso. Eu tive uma infância muito conturbada porque eu queria jogar bola com os meninos sem camisa. Eu tive uma infância muito conturbada porque a minha mãe queria pôr vestidinho em mim e eu não me identificava com aquele tipo de roupa. E aí eu fico muito triste por saber que estamos em pleno século XXI, na era do avanço tecnológico, na era do avanço das informações, e as pessoas não conseguem ampliar suas mentes. E eu não falo dessa ampliação no sentido de que todo mundo tem que concordar com tudo e com todos, porque ninguém é obrigado. Eu não concordo com um monte de coisa que eu vejo por aí, mas eu procuro respeitar ao invés de julgar. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal, vocês podem entrar aí na playlist Coisas da Vida, eu já falei várias vezes aqui no meu canal sobre diversas coisas que eu não concordo. Recentemente eu fiz uma reflexão sobre a questão do mundo líquido, que Bauman vai falar, sobre a questão do Tinder, né, sobre a fluidez com a qual os relacionamentos estão acontecendo, mas eu não precisei, sabe, machucar ninguém para falar do que eu não concordo. Eu não precisei para isso agredir ninguém. Eu não precisei machucar ninguém para falar do que eu concordo. Para falar sobre o que eu não concordo, eu não preciso ferir o outro. E, gente, eu queria dizer para vocês o que Monja Cohen diz e o que Leandro Carnal fala nesta palestra. Eu queria muito enfatizar isso aqui.
não cometam suicídio, sabe? Não cometam. Não há pelo que morrer. Não pensem em morrer. Pensem pelo que viver. Busque na existência aquilo que você acredita e lute por isso. Não queira morrer. A gente transforma a realidade, a gente transforma a nossa realidade com a nossa presença, com a nossa vida, com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com a nossa atuação no mundo, como foi dito na palestra deles. Então, pensem, sabe? É uma questão de reflexão, de racionalizar, de pensar onde é que tu está colocando a tua presença, onde é que tu está colocando a tua vida, em que tu está colocando o teu pensamento, quais as palavras que tu andas proferindo, quais palavras tu andas absorvendo e como que tu estás atuando no mundo. E se nada disso está bom, o que é que você está fazendo para melhorar? Pensar em morrer não é garantia de melhoria. Tu sabe o que tu encontras do outro lado da vida? Tu não sabe, eu também não sei. E aí eu não quero arriscar, sabe? Eu prefiro mudar os meus movimentos nessa existência. E mudar os meus movimentos nessa existência não é ser diferente do que eu sou, para não sofrer preconceito, para que as pessoas não me vejam erradamente, para que as pessoas não me julguem pelo meu estilo, pela minha imagem, por um corte de cabelo ou por uma tatuagem. É simplesmente fazer isso que eu estou fazendo aqui, dialogar, tentar ampliar percepções, porque foi para isso que eu nasci, ninguém vai me tirar isso. Foi para isso que eu sinto que eu nasci e ninguém vai me tirar isso. Ninguém vai me tirar isso por conta da minha imagem. Ninguém vai me tirar isso porque, vez ou outra, eu perdi o equilíbrio emocional. Ninguém vai me tirar isso. A gente tem aqui, ó, nas nossas mãos, o poder de escolha. E eu posso escolher se a minha vida vai ser um céu ou se a minha vida vai ser um inferno. Essa escolha está nas minhas mãos, não é nas mãos de ninguém. Somos nós que criamos essa diferença dentro de nós. E há um bom tempo que eu escolhi apreciar a minha vida, sabe? Há um tempo eu escolhi abandonar toda a camuflagem daquilo que eu realmente sou, porque eu camuflava aquilo que eu realmente sou, porque eu estava, sei lá, com medo das pessoas, porque eu estava com medo dos julgamentos, porque eu estava com medo do que as pessoas iriam pensar. E sabe o que eu estava fazendo? Cometendo suicídio em vida. Quem me acompanha desde o começo, sim, lá do meu canal, vai ver lá o quanto que eu sou hoje diferente do que eu era. Eu tinha uma roupagem muito diferente do que eu sou hoje para não ser discriminada. Eu tinha cabelo grande, eu tinha batom na cara e eu tinha unhas pintadas, mas eu não tinha o brilho no olhar, sabe, que eu tenho hoje. Eu não tinha a vontade para a vida que eu tenho hoje. Eu tinha a minha essência sendo suicidada dia após dia. Porque eu queria viver conforme os desejos do outro. Mas aí, com o passar dos anos, com o passar dos danos, eu aprendi a ser eu, sem deixar que o outro, com a sua maldade, assassine aquilo que eu tenho de mais bonito, que é ser naturalmente eu no mundo, desse jeito aqui, do jeito que eu sou, sem amarras, sem artificialismos, sabe? E não vai ser isso que vai dizer a profissional que eu serei. Não vai ser um corte de cabelo, não vai ser uma tatuagem, não vai ser uma camiseta, vai ser o que está aqui. E o que está aqui, sabe, é que vai dizer a profissional que eu serei, a futura profissional, psicóloga que eu serei. O que vai dizer é o que está aqui e é o que está aqui. É como eu me comporto diante da existência, é como eu trato as pessoas diante da existência. Eu quero ter a minha experiência de ser humano no mundo e
e eu não me permito que ninguém me roube isso. Vivemos em um país democrático em que as pessoas têm o direito de se manifestar, sim, tem todo o direito, mas não têm o direito de arrancar do outro aquilo que é dele, aquilo que é mais próprio do seu ser. As pessoas têm o direito de se manifestar, mas não têm o direito de desrespeitar os outros em sua singularidade. Então, gente, certas coisas precisam de limites. E precisamos disso, sim, nos manifestar contra o ódio, contra o preconceito, contra a homofobia, a transfobia, o racismo, a pedofilia, o abuso sexual, dentre outras e outras coisas. E eu não estou aqui também estimulando o ódio para com pessoas que são homofóbicas, racistas, para com pessoas que são pedófilas. Eu não estou aqui estimulando isso. Mesmo diante desse comportamento tão destrutivo, né? A gente precisa respeitar o outro enquanto ser humano. Um criminoso, ele não pode ser tratado como criminoso porque isso reforça dentro dele aquilo que ele é. Aquilo que na verdade ele é, não, aquilo que ele está sendo. Aquilo que ele está sendo. Porque a gente nunca é. Agora eu vou ser bem fenomenológica. A gente nunca é porque a gente nunca está pronto. Então a gente sempre está no gerúndio. A gente sempre está sendo. Enquanto estamos vivos nessa existência, a gente nunca é. A gente está sendo. A nossa identidade vai se firmar, fenomenologicamente falando, quando a gente morrer. É quando a nossa história de vida vai estar toda estabelecida. Mas enquanto a gente não morrer, estiver vivos, em vida, a gente está sendo. Então a gente não pode reforçar o que uma pessoa está sendo naquele momento, tratando-a como ela está sendo. Um criminoso precisa ser humanizado, ele não precisa ser tratado como criminoso. Ele precisa ser reeducado, ele precisa ser ressocializado. Bandido bom não é bandido morto, não. E eu vejo muitos psicólogos engomadinhos dentro de uma gravatinha pregando isso aí, que bandido bom é bandido morto. E bandido bom é aquele bandido que foi ressocializado. Bandido bom é aquele bandido que foi recuperado. É aquele bandido que foi humanizado. Então pessoas homofóbicas que disseminam o ódio não precisam ser tratadas com o mesmo sentimento de ódio, sabe? Essas pessoas precisam ser reeducadas e, quem sabe, curadas das suas doenças discriminatórias e preconceituosas. A gente tem o direito de ter raiva disso? Tem sim. A gente tem. Porque somos humanos e a gente sente raiva de algumas coisas. Inclusive, coisas que muitas vezes são bem justas, né? Mas a gente não precisa desfilar o ódio na fala. A gente não precisa fazer com que as pessoas preconceituosas, na verdade, fazer o que as pessoas preconceituosas fazem. E aí a sabedoria que eu procuro atingir antes de encerrar minha vida, e que eu não atingi ainda, mas dia após dia eu venho lutando para isso, é aquela que Leandro Carnal vai falar nessa palestra que eu mencionei. É aquela ideia contrária, a ideia contrária de Sartre, que na peça Entre Quatro Paredes, a ideia de que o inferno são os outros, sabe? E aí, como diz Carnal, eu mudo de ideia. O inferno começa a ser gerado, o inferno começa a ser gestado por nós mesmos. Escolhemos o inferno quando optamos por entrar em um discurso de ódio. O inferno é quando optamos por ceder à raiva. O inferno é quando optamos por transformar aquilo que eu discordo em um movimento destrutivo de aniquilação do outro. Então assim, gente, quando tu sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, de rejeição, sabe, se tu se identifica com a minha fala e se tu já passou por experiências semelhantes a essas, não opte por pagar com a mesma moeda, entrando em um discurso de ódio,
sabe? Desarme pela consciência, pela reflexão, pela sabedoria. Não deixe que o narciso ferido, não deixe que o ego ferido te faça entrar em um círculo de ódio. Não deixe que o ego ferido te faça entrar em um círculo de diálogo com ódio, com raiva. Não se sabote por causa do orgulho ferido. Não transforme a sua vida, não faça a gestação do inferno dentro de você por causa do que vem de fora. Você não precisa. Até porque quem muito se incomoda com aquilo que tu és e que é exclusivamente teu jeito de ser, teu jeito de falar, tua sexualidade, tuas escolhas, revela muito mais sobre o outro que se incomodou do que você. Se ele se incomodou, não faça do inferno dele o seu inferno. Deixe que ele lide com o inferno dele. Eu escrevo um livro atualmente, sabe? E se Deus permitir, eu vou lançar esse livro. Eu gosto muito de uma partezinha em que eu falo do gato que comeu o rato. Ele comeu um rato que estava envenenado, né? E por tabela o gato também foi envenenado e morreu, né? Se o gato não tivesse ingerido o rato, ele não teria sido envenenado. Foi uma escolha do gato comer aquele rato envenenado. Então, gente, não comam, sabe, os ratos envenenados que faz parte da existência. Você não precisa engolir aquilo que não é seu. Deixe que os ratos lidem com os seus venenos, que foram aí ingeridos por escolhas deles, tá? Bom, então é isso, gente. Obrigada mais uma vez, tá, pela atenção de vocês. Desculpa mais uma vez a ausência do canal, realmente eu precisei de um tempinho de descanso. Bom, na descrição do vídeo você vai encontrar aí, tá certo? Algumas informações adicionais, como o meio de contato comigo, para dúvidas, para sugestão de assuntos. Logo aí na caixinha da descrição você vai encontrar, certo? E aqui na tela final você vai encontrar aí a playlist Coisas da Vida, onde eu trago várias reflexões sobre coisas da vida mesmo, que faz parte da existência, tá? E vai aparecer aí para você também um íconezinho com o meu canal. Tu clicando, tu vai direto para o meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise. Se você gosta de psicanálise, se você se identifica com a psicanálise, tem interesse pela psicanálise, conhece lá. E aí, se você achar interessante o canal, se inscreve lá também, tá bom? É isso. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.